Emanuel, Deus conosco. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Na criação do homem, Deus partilhou nele o seu espírito de vida no assopro em suas narinas. Gênesis 2,7. Assim sendo, a vida ou a alma do homem pertence a Deus. É a vida de Deus em nós que desperta o nosso anseio por Deus. Salmo 42, versículo 2. A promessa do nascimento de Jesus na solução de uma crise. Isaías 7, de 1 a 6, encontramos Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, fazendo entre si uma aliança para destruir o reino de Judá, deixando o rei Acaz apavorado. Naquele tempo, os reinos eram divididos, Israel e Judá. Deus encomenda o profeta Isaías para um aviso ao rei Acabe para acalmá-lo, dizendo: não temas e nem desanimes o teu coração, pois Rezim e Peca não passam de 2 pedaços de tições fumegantes que só produzem fumaça. Não vão conseguir nada contra o reino de Judá. Como provas disso, te darei um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías 7,14. Essa profecia foi proferida cerca de 740 anos antes de Jesus nascer. Questionamento: como o nascimento do Emanuel, Jesus, há 740 anos depois, poderia interferir na solução de uma crise do momento? A questão era: se a virgem que daria luz a Jesus seria da tribo de Judá, significaria então que Judá seria preservada para o cumprimento da profecia do nascimento de Jesus. A promessa era a garantia do rei Acaz que Judá não seria destruído. Como se eu, aos 30 anos de idade, estivesse no leito à beira da morte, e Deus falasse comigo: aos 80 anos vou cumprir um grande propósito contigo. Isso me daria a garantia que aquela enfermidade não me levaria à morte. O Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. O que Deus disse ao rei Acaz através do profeta Isaías foi que mesmo Jesus nascendo cerca de 740 anos depois, Deus já estava com ele, com o rei Acaz e com o reino de Judá. Deus em nós. No Pentecostes, após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo, ou seja, o Emanuel, entrou na vida de cada cristão durante o tempo da igreja na terra. Isto é, do Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Esse tempo é da igreja. Depois que a igreja deixar o planeta, abrirá espaço na história para a última semana de 7 anos da profecia de Daniel 9:27. A última semana será de Israel novamente na história, na construção do terceiro templo e do anticristo. Nenhum detalhe de cada projeto de Deus invade o espaço do tempo de outro, cada um no seu tempo. No momento em que Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou em 2 partes de alto a baixo, encerrando o tempo do segundo templo, quando Deus saiu do Santo dos Santos para habitar nos templos do Espírito Santo, a igreja. De lá até a retirada da igreja em arrebatamento, o tempo é da igreja. Com Deus habitando nos templos do Espírito Santo, tornando-nos pessoas íntimas de Cristo. Assim sendo, o Emanuel, Deus conosco, passou a ter o sentido mais íntimo do Emanuel, Deus em nós.
Com base nessa experiência de conversão, o apóstolo Paulo afirmou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 20. Esse conceito levou Paulo a dizer que o corpo de cada cristão é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Assim sendo, cada um de nós somos a embalagem, porém o conteúdo é o Espírito Santo. Uma boa ilustração é nos comparar com um copo transparente. Assim como o copo é visto por fora na cor do conteúdo existente no seu interior, as nossas vidas devem refletir Cristo em toda a nossa maneira de viver. Paulo disse: Cristo vive em mim. Então, se ele vive em mim, todo o meu comportamento tem que refletir Cristo e o seu caráter. Por isso eu tenho a mente de Cristo, disse Paulo. 1 Coríntios 2,16. Tenho o perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Tenho a aparência do rosto de Cristo. 2 Coríntios 3,18. Tenho o caráter de Cristo. Gálatas 5, versículos 22 até o capítulo 6, versículo 17. Que neste Natal, Cristo sempre seja o Emanuel, Deus em nós.